Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estão me ouvindo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos verificar aqui, eu não sei se aquele link, ele está funcionando. Mostrou que você tá ao vivo aqui, mas só que eu entrei aqui e não tá vendo. Ele está funcionando. Entrou em outro link, então vamos compartilhar agora esse link aqui. Entrou em outro link. É um novo link aqui, peraí. Ô, glória. É um novo link aqui, peraí. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, vamos aguardar. Ó, eu mandei o novo link. Maravilha, vamos aguardar. Ó, eu mandei o novo link. Deixa eu ver aqui. Irmão Emerson, shalom, shalom. Deu um problema na nossa programação. Só estou enviando um novo vínculo. Shalom, shalom. Deu um problema na nossa programação. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Viu? Apaga o outro link que você colocou lá e põe outro. Na verdade eu não tenho como fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem como fazer, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um novo link aqui. Na verdade eu não tenho como fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem como fazer, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um novo link. Na verdade eu não tenho como fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem como fazer, peraí. Deixa eu ver. Eu já estou comunicando, pessoal, aqui. Comunicando, pessoal, aqui. Glória a Deus. Tá vindo eco, eu não sei de onde aí. É o meu aqui. É o teu? Tá no eco. Para o eco. Glória a Deus. Sim, sim. Eu já comuniquei aqui, já passei o link. Tem 4 pessoas. Sim. Já vi. Tem Shalom, um irmão que tava shalom. no outro, que ele sempre tá assistindo. Eu acho que ele ficou no outro lá. Não, mas eu passei aqui agora. Eu vou passar aqui pro irmão Rob também. Irmã Cleusa já está aqui. Deus abençoe. Irmão Emerson. Meu sobrinho Dan tá aqui. Maravilha. Nós tivemos um pequeno contratempo aqui com a nossa live programada, mas já estamos resolvendo. Já estamos ao vivo. Glória a Deus. Irmã Dolores. Você mandou já pro chegou. Robson Trindade? Vou mandar agora. Eu sei que era Robson Martins. É Rob Trindade. Isso, eu vou mandar aqui, num grupo aqui. Mas ele tá no grupo? Aleluia. Eu não sei se ele tá, para falar bem a verdade. Deixa eu ver acho que ele aqui, não tá, mas... não. É Pastor Glória a Davi, né? Deus. Isso. Aham. Eu já mandei lá. Estamos aguardando. Shalom, shalom, irmãos. Deus abençoe. Se puder, já curte, já divulgue esse link. Já manda para mais alguém, para nós já iniciarmos fazendo oração, para nós
entrarmos com a palavra, orarmos por tudo. Vai ter cura hoje, vai ter milagres, vai ter sinais, vai ter prodígios, vai ter maravilhas. Deus é conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão chegando nesse momento. Eu já passei aqui nos grupos, já informei. Nós podemos, então, nesse momento, já dirigir uma oração. Eu vou pedir para o pastor Juvino dirigir essa oração, pastor Juvino. Ore pela live, ore por todos que vão entrar em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós te apresentamos essa live, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha com o poder do Espírito Santo sobre cada um que está ouvindo essa live hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que todos que possam ouvir essa live, Senhor, que eles sintam o mesmo impacto de glória de quem está ao vivo, Senhor. Pai, não vai tocando em cada coração. Repreenda, ó Deus, todo ataque do mal, todo, Pai, todo mal, Pai, que queira atrapalhar essa live, que queira parar, que seja repreendido em nome de Jesus. Guarda a minha vida, a vida do pastor Francisco, do pastor Davi e de todos que estão na live, Senhor, e daqueles que ainda vão ouvir. Que a tua glória venha sobre nós, que todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus e o teu nome venha a ser glorificado. Espírito Santo, tu és livre para operar no nosso meio. Espírito Santo, tu és livre, Senhor, para curar, para libertar, para salvar. Essa live, Senhor, tu és livre para fazer a tua vontade no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos que vão chegando, os que têm pedido de oração, já vão colocando para nós, vão informando, para nós anotarmos, para nós orarmos, para cada um que chegar, né, para nós orarmos e colocarmos diante do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus, que nos tem dado graça para estarmos aqui por mais essa transmissão. Obrigado, pastor Juvino, pastor Francisco, que está aqui. Nós poderíamos estar em outro lugar, mas estamos aqui para transmitir a palavra de Deus e para orar por todos. No momento em que o Brasil e o mundo está numa instabilidade, uma transição de temperatura, né? Ora está quente, ora está frio, e o nosso corpo ele não reage tão rápido. Por isso, a nossa imunidade às vezes ela fica aquém, né? E onde nós sofremos as consequências. Mas Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Seja bem-vinda, Shalom, Shalom, irmã Salete de Oliveira. Deus abençoe, pastor Pofo. Deus abençoe, pastor Pofo de Timbó. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que está chegando. Irmão Emerson, que já está aqui, ele perguntou se vai ter cura hoje. Em nome de Jesus. Né? A palavra de Deus nos diz, os sinais seguem os que creem, né? Eita glória. Louvado seja Deus. Pastor Francisco, dê uma saudação. Glória. Shalom, shalom, amados queridos irmãos. Mais uma noite, né? De quinta-feira fria aqui em São Paulo, mas não deixamos a obra e estamos aqui para anunciar um evangelho que não é outro evangelho. É o evangelho eficaz, o evangelho onde o Senhor Jesus nos enviou a pregoar o seu reino, a sua justiça, a anunciar as boas novas. E eu quero dizer aos queridos e amados irmãos que estão nessa live conosco que hoje é uma noite de muito poder, uma noite onde a manifestação do poder do Eterno vai ser manifesto na vida de todos aqueles que creem, porque os sinais acompanharão os que creem. Se você crê, se prepara aí, daqui a pouquinho nós vamos orar por cura, por milagres, por sinais, por maravilhas. É só você já começar a fazer o seu pedido de oração, porque a glória de Deus já se faz presente nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Davi, pastor Juvino, e a todos os queridos amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa live, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus, né? A Bíblia fala, nós precisamos, os sinais seguem os que creem, mas nós precisamos desejar.
A dúvida, ela impede de nós recebermos qualquer coisa. Não é mesmo, pastor Juvino? A dúvida, Isso, pastor. a ansiedade é falta de fé. Se nós não desejarmos o nosso coração, nós não crermos, nós não vamos ver nada. Hoje eu vejo que muitas pessoas, elas de tanto já pedirem oração, pastor Francisco, pastor Jovino, elas não receberem, elas não conseguem crer. Já foi, mais um para orar por mim. Nós estamos vendo essa situação. As pessoas estão indo para a igreja, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas saem da mesma maneira que entraram. Mas eu creio, porque o Senhor está levantando uma geração de vozes proféticas para esse último tempo, e com sinais, prodígios e maravilhas. Deus nunca mudou. Não, quem mudou foi o povo. Na verdade, o que acontece quando o Espírito Santo é substituído por entretenimento, não há mais sinais, não há mais milagres, não há mais prodígios, não há mais manifestação do poder e da glória de Deus. Mas a partir do momento em que nós entendermos como a igreja primitiva funcionava, eita glória, nós vamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos voltar a ver os sinais. Da mesma forma, porque quando o Senhor Jesus ele vai dizer assim, ó, os sinais vão seguir a que crê, quando Jesus sobe ao céu, ele vai dizer assim, olha, e o Senhor andou com eles cooperando através de sinais. Eita glória! Quem complementa? Maravilha! É que hoje em dia, pastor Davi, as pessoas saem do seu lar, da sua casa, não importa o dia da semana, né? Em que eles irão para as suas respectivas igrejas. Mas o desejo que eles saem das suas casas não é mais para adorar a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes é porque vai fazer parte de um grupo, né? Dentro da igreja, que vai cantar no grupo das irmãs, no grupo do varão, dos jovens ou dos adolescentes, enfim. E não para buscar a Deus, para adorar como ele é devidamente digno de ser adorado. Então, quando nós saímos da igreja para prestar apenas um cântico, pensando que vamos adorar a Deus, enganamos-nos, porque a Bíblia diz para adorar a Deus em espírito e em verdade. E hoje há muitos dentro dos ministérios essa ocupação de espaço de um e de outro, mas o Espírito Santo de Deus, ele não tem espaço no culto para operar maravilhas, para operar sinais e prodígios. E aí fica aquele culto monótono, né? Sem presença, sem unção, sem virtude, e nós precisamos mudar esse quadro para a igreja que vai ser arrebatada, né? Amém. Senão vai continuar como a Bíblia disse, né? Das 10 virgens, as 10 eram virgens, né? As 10 traziam azeite, mas uma trouxe um pouquinho só, mas na hora que o noivo chegou já não tinha mais azeite. Então nós precisamos estar cheios de azeite agora. A presença de Deus é amar a Deus, é sentir essa necessidade, essa fome, essa sede de Deus, para que Ele possa habitar dentre nós, porque quando o Senhor Jesus disse, a minha paz vos dou, e não a dor como a dá o mundo, é a presença dele dentro dos nossos corações. E aí você vai passar por luta, você está no mundo que já é no maligno, então você vai ter luta, você vai ter dificuldade, como qualquer uma outra pessoa. Mas você mantém a paz, você tem alegria, você tem transparência, você consegue transmitir essa presença que está em nós, né, a outras pessoas, elas passam a ter sede de Deus e querer conhecer a Deus quando nós ensinamos como buscar, como nós ensinamos como essa pessoa deve agir, não através de um sistema religioso, mas a pessoa se desprender, né, para buscar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. É dessa forma, dessa maneira, não é mesmo, pastor Juvino? Isso mesmo, pastor. Quando a gente se coloca na presença de Deus para orar por alguém ou para receber a oração de alguém, já sabendo no coração, desejando que vai receber,
acontece um milagre, de perto e também de longe, Isso, ao vivo e também pela live. Não importa, exatamente. porque Deus ele está em todos os lugares, todos os lugares. O anjo do Senhor está em todo lugar, o Espírito Santo está em todos os lugares. Então, assim, é só crer, acreditar que o milagre vai chegar e a vitória vai ser grande. Não importa o milagre que você precisa, se é na vida financeira, se é na vida espiritual, se é na família, no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, sentimental. Deus ele toca em toda a sua história e toda a sua vida e muda. Se Glória é a na Deus. saúde, a única coisa que Deus quer é que você creia. Igual está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não vejo, mas como eu creio, estou com sede e fome de receber, ela manifesta em nossa vida, pela minha fé, pela sua fé. Então, todos nós se unimos em fé e o nosso Deus, ele faz um milagre, porque nós se uniu no mesmo propósito, na mesma missão e no mesmo Deus. E Deus, com a tua rica misericórdia, com o seu rico amor, ele concede o milagre em nossas vidas. Agora, se você Aleluia. ou eu não acreditar, não vamos receber. Porque Deus ele usa aquele que está disponível para crer. A Bíblia é bem clara que diz: quem crê verá a glória de Deus. E vocês vão ver hoje na sua vida o milagre do Aleluia. Senhor. Glória a Amém? Deus. Amém, glória a Deus. Jesus disse: se não virdes os sinais e maravilhas, vocês não vão crer. É por isso que Paulo, ele tem uma experiência frustrante quando ele está na cidade de Atenas. Apenas. E lembra daquela passagem quando ele está lá e ele entra na cidade, ele vê vários monumentos e ele percebe que cada monumento é dirigido a um deus. E ele percebe que tem um monumento lá, o Deus desconhecido. Isso chamou muita atenção. Eu vejo a estratégia de Paulo, porque os filósofos se reuniam no Areópago, né? Num estádio, né? E, e lá eles ficavam filosofando. E Paulo, então, com a sua sabedoria humana, ele começa também a filosofar. E aí ele entra nessa parte de ressurreição, e aqueles que estavam comandando a reunião falaram assim: olha, muito interessante, mas em outra oportunidade te chamaremos. Até hoje estão para chamar Paulo para pregar sobre a ressurreição. O que acontece, pastor Jovino, pastor Francisco e todos que estão aqui ouvindo? Nenhuma igreja foi fundada e aberta em Atenas. Paulo sai de Atenas e ele vai para Coríntios. E quando ele chega, eu creio, porque na Bíblia não fala, mas ele diz assim: o meu ministério não está sendo constituído por palavras persuasivas, mas de manifestação do poder da graça de Deus através de sinais, prodígios e milagres. Ou seja, nós temos que confiar inteiramente no Senhor. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele precisa, não é que ele precisa, nós somos instrumentos para estarmos diante de pessoas enfermas, diante de pessoas que não conseguem se locomover, e dar uma ordem, dar um comando. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Efatá, abre os teus olhos. Efatá, abre os teus ouvidos em nome de Jesus. É por isso que o Senhor, ele conta comigo, conta com todos que estão aqui. Não é só para nós pastores, mas é para todos que estão aqui, que têm um desejo ardente nos seus corações de fazer o diferencial nessa terra. Para quem vamos deixar o legado? Hoje nós lemos histórias de pessoas que fizeram grandes
movimentações no mundo de maneira espiritual. Kathryn Kuhlman, aquele evangelista que ele era o Billy Graham da África. Billy Graham. Não, mas o da África ele era um alemão, Reinhard Bonke. Ele era um alemão, sabia tocar acordeão. Ele saiu da Alemanha, foi para a África. Ele começou o culto com 5 africanos e ficou lá. Hoje quem está na direção é Daniel Colenda, mas ficou um legado. Você está entendendo? Então o Senhor conta conosco. Os sinais eles vão seguir. Aos que creem, em nome de Jesus. Vamos fazer Pastor, sinais, prodígios, maravilhas. Se o senhor me permitir, eu gostaria até de dar um testemunho, porque eu sei que nessa live há muitos pastores e presbíteros, ou bispos, ou apóstolos, ou até mesmo diáconos, diaconisas, né, que não conseguem se desprender para uma vida de manifestação do poder de Deus. Então eu, quando estava em um ministério, e eu tinha sede de fluir, querer ver os milagres acontecerem, mas não aconteciam, né? Não aconteciam, não fluíam. E saí desse ministério, Deus me deu um ministério, aí começou Deus a operar milagres, pessoas sendo curadas de câncer nos seios, pessoas, tumores, né? Debaixo das axilas, a gente orava, no outro dia a pessoa estava sem aquele tumor, um morto ressuscitou na igreja, enfim, foram vários milagres acontecendo. Mas eu queria ainda ter muito mais de Deus, porque era uma coisa de vez e nunca que acontecia isso. E aí eu ouvi falar dos homens de Deus, né, que fazia crescimentos de ossos e os cegos enxergavam, e muitas vezes vinha a dúvida, será que isso é de Deus mesmo? Será que... Né, aquela prisão religiosa não me deixava ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, em vez de eu me despertar em buscar essa presença, essa unção, essa virtude, eu ficava preso na religião perguntando para mim mesmo, será que isso é de Deus? Entendeu? E aí, quando eu vi falar dos homens de Deus que estavam aqui na minha região, e eu comecei daí, eu me escandalizei a primeira vez. Rapaz, como eu fiquei escandalizado, mas eu queria algo de Deus. Então, começaram a me ensinar o seguinte, meu querido, para você começar a fluir, andar conosco, e Deus operar as maravilhas que opera através da minha vida, para operar na sua vida, você vai ter que sair dessa bolha, dessa religião, porque Deus não veio constituir religião, porque a palavra dele constitui-se em poder. E aí eu tive que começar a sair da bolha, da caixinha. Aleluia. E quanto mais eu saía, que eu via a imensidão, né, de um reino glorioso de poder, e como as pessoas serviam a Deus, eu falei, não, eu quero isso para a minha vida. E aí foi um alto preço, né? Eu tive que chegar na igreja, fazer uma reunião, conversar com todos os membros, alguns aceitaram, outros não, mas aí as pessoas têm livre-arbítrio, né? E aí aqueles que ficaram firmes comigo, e hoje, graças a Deus, começou Deus a operar as maravilhas, sinais, ossos crescem, pessoas abrem a visão, são tantas pessoas curadas, até mesmo por ligação do celular, pelo WhatsApp, através da live, pessoas são curadas, manifesta o reino de Deus. Então eu tive que tomar uma atitude muito drástica na minha vida, de abandonar tudo que eu conheci lá para trás, todo o sistema religioso, para viver uma palavra em novidade de vida, como a Bíblia diz. Aleluia. E eu acredito que todos nós, né, aqui saímos dessa bolha e hoje pregoamos um evangelho, né, a qual as pessoas se maravilham, né? A gente para em qualquer lugar na rua, o Juvino, eu vi ele dentro de uma farmácia, a mulher foi comprar o remédio na farmácia e ele foi orar pela mulher e a mulher foi curada dentro da farmácia. Maravilha, glória a Deus. Entendeu? Aleluia. Eu fui no ponto de ônibus ali, a mulher, eu senti no espírito, né? Eu fui orar por ela, o braço dela cresceu e ela estava acabando de vir de um médico, de uma consultoria,
para poder fazer uma cirurgia na coluna e ela foi curada instantaneamente para a glória de Deus. Então, os sinais realmente seguem os que creem. E é necessário nós crermos nas Escrituras, não artificialmente, mas mergulhar no oceano do Espírito, que é o poder de Deus. Obrigado, pastor. Complementando a fala do pastor Francisco, o pastor Juvino é prova, nós participamos de uma sala, né? Pastor Juvino lembra? Pastor Ronaldo foi participar de uma sala, eu não lembro agora quando foi isso. E o pastor que conduzia aquela sala de oração, ele pediu para mim dar uma palavra. Eu dei uma palavra breve, eu dei uma oração e orei. E uma pessoa mandou uma mensagem pedindo, pastor, ore por mim que eu estou com uma dor. Eu não sei se era dor na coluna. Eu pedi para aquela mulher se colocar de pé. Eu não estava vendo porque a gente não tinha como ver, né? Era só a voz. E eu pedi para ela estender as mãos, ela alinhar as mãos. E quando ela fez isso, um braço estava menor do que o outro. E no momento eu dirigi a oração e eu ordenei aquele braço que estava curto se alinhasse com o outro braço. E isso aconteceu diante dos olhos dela. Ela disse, pastor, eu não tenho como filmar aqui, mas eu estou chorando aqui, o milagre aconteceu. Ou seja, aquilo que o pastor Juvino falou, não só para quem está de longe, não só para quem está de perto, aqueles que estão de longe. Não conheço aquela mulher, não sei. Nós não tínhamos como contato de ver. Mas o Senhor operou, o Senhor assim fez. Isso é maravilhoso. Uhum. Aos nossos olhos, aos olhos de Deus, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Deus abençoe a irmã nossa irmã Marizi Silva, esposa do pastor Valmor, que já chegou. Glória a Deus. Eu pedi para o pastor pro presbítero Carmo, que a sua mãe ela vai ter que fazer. Ela não quer colocar. Ela tem um problema no joelho. Um tá mais avançado do que o outro. Tem um problema para não passar por cirurgia. Nós vamos daqui a pouco orar, irmãos. Se tem mais alguém que quer fazer oração, pedido de oração. Pastor Davi, essa pessoa que está com o joelho, um problema, um mais avançado do que o outro, é um pé menor do que o outro, é isso? Eu vou pedir para o irmão Carmo, presbítero Carmo, marca aqui para nós qual é o problema exato. Qual que é o joelho direito ou esquerdo? Qual é o problema que está mais avançado e quando é que vai ser essa cirurgia? Para nós orarmos. Por que nós estamos perguntando isso? Para nós darmos o comando certo e para o Senhor fazer o milagre. É aquilo que nós estamos pregando hoje. Os sinais seguirão aos que creem. Pode dar. Eu vou esperar aqui o presbítero Carmo passar para nós qual é esse problema. E se tem mais alguém que está aqui que pediu oração, eu não lembro aqui agora, que passou tão rápido. Pastor Juvino, tu viu? Se mais alguém aí que pediu oração, nós já vamos orar. Em nome de Jesus. O Senhor está conosco. O Senhor é conosco. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Jesus. A nossa irmã Salete, ela também pede oração aqui. Eu quero uma cura espiritual e física. Nós já vamos orar. E o irmão Carmo colocou aqui, ó, prótese no joelho. Ela vai ter que colocar, é o direito. Pastor Francisco, dirige essa oração. É a mãe do presbítero Carmo. Aleluia. Nós vamos orar. Viu, pastor? Não era melhor o Francisco já ministrar a palavra e depois ele ora? Pode, claro. O irmão Emerson está pedindo oração para o cartilagem. Aleluia. Glória a Deus. O Emerson ele comentou aqui que deve ser cartilagem. Entendi agora. Entendi. Não é ele que está pedindo oração. Ele só se referiu. O microfone está desligado, pastor Francisco. Qual o nome da irmã? Eu não tenho o nome dela aqui agora, eu não lembro. Mas ela é a mãe do presbítero Carmo. E Amém. O problema problema no joelho. Amém. Querido Espírito Santo, eu te louvo e te exalto por esta oportunidade em que, pelo teu poder,
possamos nós revelarmos a Jesus Cristo ressurreto, a Jesus Cristo que depois de ressuscitado, ele deu ordem aos seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo, e curai os enfermos, expulsai demônios. Tudo que pedides em meu nome, crendo, assim se fará. O Senhor disse, meu Deus, que nós faríamos as obras maiores do que o Senhor fez, porque o Senhor iria para o Pai. Senhor, eu te louvo e te exalto já por este milagre, por esta cura. Meu Deus, na vida da mãe do nosso irmão Carlos. Peço, querido Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, para que Jesus glorifique ao Pai, tocando o Espírito Santo com o teu poder nos joelhos, na cartilagem, nas juntas, nos tendões, aonde houver problema nos joelhos da mãe do presbítero Carlos, que sejam removidos agora. Toca, querido Espírito Santo, com o teu poder e restaura todos os joelhos agora. Não só um, mas os dois joelhos, em nome de Jesus. Toca nela do alto da cabeça, as plantas dos pés, aonde ela estiver, aonde ela se encontra, Pai querido, e opera esse milagre. Eu sei, meu Deus, que aonde vai a nossa voz, aí vai a porção do teu Espírito, pois eu lembro que o centurião disse, Senhor, envia somente uma palavra e o meu servo será curado. E a palavra que eu envio agora no nome de Jesus, seja curada, seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa doença agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Aleluia. nome de Jesus. Para a glória de Deus. Faça o que Glória a não Deus. podia fazer, Santo, em nome de Jesus. Irmão Carmo, depois você fala com a sua mãe e veja se ela tem alguma reação, se ela consegue se movimentar, o que ela não poderia fazer. E depois você retorna para mim em nome de Jesus. O Senhor é aquele que visita. Enquanto que o pastor Francisco estava orando, o Senhor, ele envia os seus anjos. O Senhor, ele se fazia presente. Então, pela nossa fé, pela fé do irmão Carmo que está aqui, o Senhor é poderoso. O Senhor é conosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Jovino. A nossa irmã O Francisco vai começar a pregar já. Dá uma palavra para o Francisco. Pastor Francisco. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Eu vou ser bem rápido na palavra, porque hoje nós vamos falar mais da manifestação do poder de Deus, a qual o tema hoje é os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é Deus do visível e do invisível. Ele tem domínio, imagina isso, domínio sobre as coisas que ainda não existem. E todos os nossos antepassados creram. E por isso a Bíblia testifica das coisas que eles alcançaram pelo poder de Deus. E ele continua sendo o mesmo ontem e será eternamente. O seu poder não esvazia, porque ele é o próprio poder. Ele é a fonte do poder, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da graça, da unção, do perdão, da misericórdia. Então, com esse grande amor com que ele nos amou e nos escolheu para que pudéssemos fazer a sua vontade nessa terra, mesmo sendo imerecedor de tamanha graça, de tamanha unção, de sermos representantes do reino de Deus nessa terra, ele tem provido tudo aquilo que nós precisamos para que possamos pregar o seu evangelho com demonstração de espírito, com autoridade, com trepidez e com ousadia para a glória e louvor do seu santo nome. Então, meu querido, hoje, uma palavra poderosa ao nosso coração para que você possa crer naquilo que nós estamos falando,
Porque nós não falamos de nós mesmos, falamos de um reino que não está distante. Porque Jesus disse: venha a nós o teu reino. Então o Bem, reino já está em nós, e nós já aleluia. estamos no reino. Louvado seja Deus. Vivemos neste mundo já o reino do céu, e no dia que nós partirmos, já fazemos parte direto da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no seu versículo 19 e 20, vai dizer a palavra do Senhor. Olha o que Paulo escreve às igrejas de Coríntios. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis, não palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Olha, se o Senhor quiser, irei ter convosco. Então conhecereis não as palavras dos quais andam ensoberbecidos, mas o poder. Então, poder de Deus, primeira coisa, o homem que ele fica ensoberbecido por ser um instrumento na mão de Deus, às vezes fica até meio egocêntrico, aí só vai ser palavra e nada de poder. E é o que nós vemos hoje, né? Nós vemos muitas coisas menos o poder de Deus na vida das pessoas. É por isso que as pessoas entram enfermas no templo e voltam para suas casas mais doentes ainda, mais enfermas ainda. Por que muitas pessoas têm perdido a fé? Porque vai em várias igrejas, em vários ministérios, um ora, o outro impõe a mão, o outro grita, e nada acontece. E as pessoas estão desacreditadas do evangelho. Por isso que nós pregamos um evangelho diferenciado. Porque aqui não é só palavras. Aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus disse: os sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, né? Tudo que pedires em meu nome, crendo que já recebeste, assim se fará. Então há uma confiança em nós, não que provém de homens, mas do poder do Espírito Santo, que nos dá essa ousadia, essa trepidez de pregarmos um evangelho cheio de unção, cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, a qual nos leva a manifestar o poder de Deus nessa terra. E aí as pessoas têm sido tocadas por este poder, aonde o Espírito Santo tem se mostrado presente através das nossas vidas. Então, Paulo continua no versículo 20 e diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras. Então não adianta eu gastar 40 minutos, 3 horas, trazendo palavras persuasivas de sabedoria humana, sem a manifestação do poder. Então vale a pena eu gastar 20 minutos de palavra e 50 pela manifestação do poder. Porque se não houver sinais, de maneira nenhuma, eles irão crer. Então é o que está acontecendo nos dias atuais. E é por isso que Jesus, no livro de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 7, 8, também diz assim: e indo, olha a ordem de Jesus, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Você viu que Paulo disse que o reino dos céus não é visível, não vem com aparência visível, porque é poder. Poder de Deus. Agora você vê Jesus está dizendo, ó, ide pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então essa unção, esse poder
né? Que vem através da autoridade do Senhor Jesus, o qual foi nos concedido, não por merecimento, por graça, mas nós cremos que esse poder já está em nós, agindo em Aleluia. nós, que Glória a Deus. exalado através de nós exalamos e impartimos esta unção, esse perfume, essa graça gloriosa que vem de Cristo pela presença do Espírito Santo, porque nós vemos, queridos, que o Espírito Santo não é enviado a nós somente para falarmos em línguas estranhas, ou sairmos correndo nos templos, ou sairmos rodando nos templos. Ele tem mais o que fazer do que isso, que é curar os enfermos, é curar os doentes. Aleluia. Quando Glória o a Espírito Deus. Santo veio na vida do Senhor Jesus, e como ele estava em forma corpórea humana, né? Um homem normal como eu e você, como nós, ele até os 30 anos não operou milagres nenhum. Mas após receber o Espírito Santo, tudo mudou na vida do Senhor Jesus. Tudo mudou. Porque além dele atrair multidões, muitas vezes ele se isolava para ficar mais tempo com o Pai, para buscar mais do Pai. E toda vez que ele subia no Monte das Oliveiras e que descia, mais sinais o Espírito Santo operava através da vida do Senhor Jesus. Aqui nós estamos aqui na live em 3, eu, pastor Juvino, pastor Davi. Hoje nós saímos nas ruas e os nossos olhos é voltado a procurar alguém doente, para que possamos orar. Somos impulsionados a isso, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do metrô, aonde nós vamos, no mercado, como eu já citei anteriormente. Ele foi na farmácia, viu a mulher doente, orou, a mulher foi curada. Eu estava num ponto... Opa, um pequeno problema ali com o celular do pastor Francisco. Aleluia. Tudo certo. Isso acontece. Estamos Deus ao vivo, bom é em assim todo mesmo. tempo. É. Nós estamos ao vivo, é assim mesmo. É assim mesmo. Acontece. Sim. Então, meu querido, olha só. E aí, eu orei também por uma mulher no ponto do ônibus, ela foi curada. Daqui a pouco eu arrumo. Foi curada. Hoje mesmo. Ontem ligou uma mulher de Pernambuco. Foi curada, com a glória de Deus. E ela já mandou mensagem. Amanhã a filha dela vai ligar para mim cedinho, que é enfermeira, tem problema nas mãos e sofre com dores em todo o corpo. Então, essa manifestação do poder de Deus está aí, né? E é isso que nós estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Para revelarmos aos irmãos não só a palavra, mas o poder por intermédio da palavra. Porque o reino de Deus é poder. Amém. Poder. Glória e vivemos a Deus. esse poder para a glória do Pai Celestial. Pastor Davi, obrigado pela oportunidade, querido. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra power vindo diretamente dos céus, do trono de Deus nos nossos corações. Isso mesmo. O que nós precisamos é manifestar o reino de Deus. É isso aí. E o Senhor conta conosco. Conta com todos agora para essa última fase da igreja na terra. Estamos indo para o fim. E o Senhor conta que nós iremos e vamos buscar aqueles que estão perdidos, entre aspas, para o mundo, mas para Deus ainda não. Então vamos buscar os perdidos e levá-los para perto de Jesus. Pastor Jovino falou pouco hoje. Quanta bênção, pastor Jovino. Aleluia. Eu gostaria que o pastor Jovino também orasse aqui depois para a irmã Salete, que ela quer cura espiritual e física. Fala para ela qual é o problema físico dela. Irmã Salete, se a irmã estiver ainda conosco na live, qual é o seu problema da sua cura física? Se a irmã puder falar, no caso, né? Nós estaremos dirigindo uma oração. Enquanto isso, o pastor Jovino comenta alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a missionária Diomar, pastora Diomar, que também está conosco, ouvindo. Deus abençoe, pastora Diomar. Aleluia.
Vamos ver aqui o que a irmã vai colocar. Mas assim, irmãos, o milagre, ele é muito simples. Não depende de mim, não depende de vocês. O milagre é algo simples. Eu achava que o milagre era eu subir o monte um monte de vez, orar muito, jejuar muito. Mas não depende do nosso esforço. Mas depende totalmente do Senhor. E ele fala bem assim, ó, todo aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Se nós juntarmos a minha fé com a sua fé no mesmo Deus, acontece o milagre. Aleluia. No ouvido. Isso, a irmã Salete comentou aqui para nós que ela está com um zumbido no ouvido. Irmã Salete, eu vou estar orando por você agora. E quando acabar a oração, aí você fala se melhorou, se não melhorou, se sumiu, se não sumiu. Tá bom? Pai, no nome de Jesus. A irmã Salete está com um problema nos ouvidos. Zumbido, Senhor. Em nome de Jesus, envia um anjo lá agora, Senhor. Toca nos dois ouvidos dela agora, Senhor. Toca mais, Espírito Santo, toca mais. Tira agora todo o zumbido do ouvido dela agora, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais. Aquilo que está trazendo dificuldade para a tua serva, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja totalmente restaurados os ouvidos dela, a mente, o corpo dela, da cabeça até as plantas dos pés, seja tocado pelo Senhor. Anestesia ela agora, Senhor, e opera a tua filha. Ela pede pela vida espiritual. Eu não sei o que ela está guerreando, Senhor, mas eu te peço, ajuda a tua filha agora. Derrama poder sobre a vida dela agora. Fortalece ela na oração, no jejum, na palavra. E se tiver alguma guerra espiritual contra a vida dela, Senhor, joga tudo por terra agora, no nome de Jesus, e dê vitória para a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a tua serva curada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que em Atos capítulo 4, verso 29 e 30, diz assim: Agora, pois, nosso Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E o versículo conclui, a palavra de Deus conclui: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. A partir do momento em que somos impactados pelo poder do Espírito Santo, nós é que vamos com ousadia pregar a palavra de Deus. A pastora Diomar colocou aqui aí: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pastor Davi, Salete, coloca aí o que Mas, você sentiu, o que você sentiu, se melhorou, se não melhorou, como é que você está? Fala para nós aí. glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver se nós recebemos o retorno da irmã Salete. Nós oramos agora. Tem Eu mais não sei se tem alguém mais aí que alguém. precisa de oração? Isso mesmo, Já estamos chegando ao final da live. Nós queremos orar e apresentar a vida de todos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, que vive para todos sempre.
Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, irmão Paulo. Aleluia, Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Glória Senhor a Deus, Jesus. aleluia. Nós vamos orar por todos, né, pastor Francisco, pastor Jovino? Vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor nessa noite, nessa live. Que o Senhor venha cobrir com o seu manto de visibilidade, em que nós possamos estar guardados e pregar essa palavra com ousadia, com coragem, sem temer, em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, irmãos, o Senhor é aquele, através que você está nessa live, você pode ser ativado através de sinais. A irmã Salete marcou aqui, ó, o zumbido passou, glória a Deus. Eita glória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Jesus é bom demais. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela tua vida, irmã Salete. Vai poder dormir bem, em nome de Jesus. Vamos orar, então? Glória a Bora. Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo. Deus, aqui estão os teus filhos, ó Deus, que se conectaram conosco nessa noite e ouviram essa palavra, Senhor, que os sinais seguirão os que creem. A oração da fé salvará, levantará o doente. Se tiver cometido o pecado, serão perdoados, ó Pai. É nessa fé, nessa ousadia, é nessa unção, Senhor, que nós, nesta noite, nós ministramos cura, ministramos, Senhor, libertação daqueles que precisam de libertação, daqueles que estão aprisionados, acorrentados. Vai cortando todo laço, todo embaraço, ó Pai. Toda obra de maldição, toda obra mandada, obra falada, obra de macumbaria, de feitiçaria, obra de magia negra. Em nome de Jesus, nós colocamos agora, pela autoridade, que era o nome do Senhor Jesus, caia por terra. Toda dor, toda enfermidade que está alojada nesse corpo, nós damos uma ordem, sai agora, pelo poderoso nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos, nós não duvidamos e nós oramos conectados nessa mesma fé, sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é milagroso para fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que nós podemos e pensamos. É nessa autoridade, é nessa fé que nós oramos agora por todos que estão aqui, por aqueles que vão ouvir esta live. Deus vai fazendo uma obra extraordinária. Levanta, Senhor, vozes proféticas para a última fase da igreja, na face da terra. Levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que não vão ter medo, mas que vão pregar a palavra com ousadia, na autoridade da tua palavra, Senhor. O Senhor conta conosco, o Senhor é conosco, Ele está no nosso meio, Ele quer que você se manifeste, Ele quer que você se coloque de pé, se posicione, e o Senhor fará aquilo que você nem imagina. É Deus tocando, é o Senhor fazendo. Estejamos a caminho, estejamos agora para fazer a obra de Deus. O Senhor é que vai operar, é o Senhor que vai levantar aquele que morreu, é o Senhor que vai curar aquele paralítico, que vai dar vista aos cegos, o Senhor que vai limpar os leprosos, é o Senhor que vai transformar através da poderosa palavra de Deus, em que nós carregamos com essa ousadia, da autoridade do Espírito Santo. O Senhor que visita nesta hora agora, o Senhor visita o teu corpo, o Senhor visita o teu coração agora, o Senhor visita o teu sangue, as batidas do teu coração, a pressão arterial, os batimentos cardíacos. O Senhor visita os teus rins, o Senhor visita a tua coluna. Eu dou uma ordem agora que haja alinhamento,
ahia alinhamento na kamashei, coluna, como na alinhamento de pernas, lamashei, kapá, alinhamento de mamamá. membros. Dia Sim, Pai, raman, começa a derebe, operar agora a kamanarabachá. esse que tem problemas, Soramara Senhor, de se madeira, dobrar, de lalabachêria. se prostrar diante de Ti, Beika Senhor, por causa da kamanderebe que eu coluna coma na vertebral. ri. Mas Tu levaste Ia todas as rasca dores na naquela cruz. raçou. Senhor, nós o Ramahanei repreendemos kana. agora, no poderoso Que nome de ramara Jesus. mandobre Envia os Teus alabrachai. anjos agora, Pai. Anestesia, Senhor, agora Kamandarabaderia. esse filho, essa filha que precisa de Rumo um milagre, precisa de uma cura, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós entregamos tudo a Ti. Cada vida, Senhor, que está aqui, nós entregamos nas Tuas mãos. Dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida. Guarda nossos filhos, guarda tudo que estão debaixo, Senhor, de nossas mãos, em nome de Jesus. Nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, E graças a Deus. Deus, em nome de Jesus, toda pessoa, ó Deus, que vai depois assistir essa live, nesse momento eu te peço a Ti, ó Pai, que todos que entrar depois, que o Senhor comece a tocar, que o Senhor comece, ó Deus, a curar, Senhor, todas as enfermidades. Em nome de Jesus, todos os espíritos de enfermidade caia por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu te peço, ó Pai, as pessoas que estão aqui ao vivo, eu te peço, Pai, libera sinais sobre a vida delas. Libera, Senhor, pó de ouro agora, em nome de Jesus. Libera agora, Senhor, pedra preciosa, pena, Senhor, azeite nas mãos, pó de diamante, pó de prata, em nome de Jesus. Começa, Senhor, agora, tocar na vida das pessoas, que o calor do Senhor venha sobre a vida de cada um delas. Em nome de Jesus, eletricidade, ó Pai, venha sobre a vida de cada um delas, que o Senhor comece a tocar, ó Deus, arrepios, ó Pai, espirituais da tua parte, venha sobre a vida delas. Entra em cada lá agora, Senhor, que está ouvindo a minha voz, em nome de Jesus, que a minha voz que entre agora em cada lá agora, em nome de Jesus. E aonde tiver um espírito de enfermidade, eu dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Aonde tiver uma enfermidade, ó Deus, eu declaro a cura agora, Pai, em nome de Jesus. Toda enxaqueca seja repreendida agora em nome de Jesus. E não volte nunca mais em nome de Jesus. Todo espírito que traz enxaqueca, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher agora em nome de Jesus. Desapareça agora em nome de Jesus. Câncer, eu te dou uma ordem agora, desapareça agora em nome de Jesus. Toda dores nos ossos, nos nervos, nas juntas, nas medulas, que seja totalmente restaurada agora em nome de Jesus. Toca agora nos pulmões, Senhor. Toca agora no coração, no fígado, no basto, Senhor. Toca agora, Senhor, em todo órgão, Senhor, interno, em nome de Jesus. Toca nos olhos, ó Pai, nos nariz, na boca. Toca na vida de cada servo seu agora, em nome de Jesus. Entra nesse lar, com poder, glória, fogo, unção. Se tiver algum espírito de perturbação, que vai embora agora em nome de Jesus. Que todo espírito de depressão, eu dou uma ordem agora, saia agora dessa vida, dessa casa, em nome de Jesus. Não volte nunca mais em nome de Jesus. Pai, vai tocando teus filhos agora, Senhor. Ah, Senhor, mais, Senhor, mais pó de ouro, mais azeite nas mãos, mais pó de prata, pó de diamante. Ah, Senhor, que eles tenham prazer de receber para na casa deles pedra preciosa, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais. Enche a casa dos teus filhos, enche a casa das tuas filhas, aqueles que vão estar tão ao vivo e aqueles que vão assistir depois, que seja impactado com o teu poder, que desça agora na casa deles um peso de glória na vida deles, que eles não consigam ficar de pé, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo invade os lares, em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Escreve no comentário o que você sentiu. Se tem pó de ouro, pó de diamante, óleo, azeite. Vai contando o que está acontecendo, o que você sentiu, eletricidade, fogo. Vai contando aí agora, Maravilha. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Querido Deus. Espírito Santo,
Eu levanto um Sim. clamor pelas famílias que estão destruídas. Talvez, meu Pai, esse casamento que está à beira do divórcio, à beira da separação, por causa de traição, do adultério, pessoas que foram tocadas e hoje estão aprisionadas em vícios, pessoas que foram vitimadas de obra de bruxaria, de macumbaria, de olho grande, de inveja, pessoas em que tudo vem dando errado na vida financeira, na saúde física, na saúde espiritual. Pessoas, meu Deus, que um dia eram tão usadas por ti e hoje se afastaram do teu redil, do teu caminho, estão no mundo da promiscuidade, da bebida, do vício, talvez da dependência química, pessoas que estão sofrendo no leito de dor de um hospital, crianças, meu Pai, com problemas cancerosos, problemas no sangue, diabetes, reumatismo, com artrite, com artrose, com osteoporose, pessoas com problemas na visão, na audição. Meu Deus, toca agora em cada vida, manifesta o teu poder, meu Pai, pois a tua palavra diz que tudo quanto nós ligássemos na terra será ligado nos céus, e nós ligamos através dessa live que todos que participarem, meu Deus, sejam tocados pelo teu poder. Todavia, meu Pai, que nós diminuamos, que o Senhor apareça. Meu Deus, que nós diminuímos e que o Senhor cresça. Queremos estar oculto em Cristo Jesus, para que a honra, a glória, a majestade e o poder seja tua hoje para todo sempre. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa mais e mais essa live. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão nos seguindo nessa live. Abençoa aqueles que ainda irão nos seguir. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Davi, dos seus familiares, dos seus entes queridos. Assim também, Pai querido, na vida do pastor Juvino, ó Deus, derrama mais unção, mais graça, mais virtude, entendimento, sabedoria, capacitação do meu Pai, do teu Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos, meu Deus, com ousadia, pregoar a tua palavra em o nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, ó, você pega a lanterna assim do seu celular, ó, coloca nas tuas mãos, ou uma lanterna mesmo. Aqui, ó, a minha mão tá cheia de pó de ouro aqui, ó. Pó de ouro e um pouco de azeite. Você A bota a lanterna assim diaconisa, na mão, você vai ver, ó. A minha tá a cheia de pó de diaconisa, ouro, cheia de azeite. a Vê na sua diaconisa mão aí se tá Cleusa. tendo pó de ouro, azeite. Meu Deus. Dá uma olhadinha aí e conta o que está acontecendo, o que vocês sentiram. Em A nome de nossa irmã, Jesus. a nossa irmã diaconisa Cleusa deu óleo nas mãos. Maravilha. Glória a A minha tá, Deus. a minha tá com óleo nas mãos e pó de ouro. Glória a Deus. Deus é fiel. Maravilha. Deus é poderoso. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvamos a Deus por todos que estiveram conosco. A nossa live está chegando ao final, né? E com a graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir, quinta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente, às 21 horas, pelo canal do pastor Davi Alves. Deus abençoe a todos. Que o Amém, grande Jesus. amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja todos, sobre todos nós, e em todos nós dizemos amém. Deus abençoe, Amém, pastor Jesus. Jovino, Deus abençoe. Pastor Francisco, Deus abençoe. Amém. Diaconisa Cleusa, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Ironi. A mãe, olha aqui, ó. A mãe do presbítero Carmo, nós oramos. Obrigado, pastor. Oraram para mim, que oraram para mim. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Ironi, amém. Deus abençoe, irmã Ironi. É a mãe do presbítero Carmo, que nós oramos pela prótese Amém. no joelho. Viu, Deus pastor abençoe a Davi? todos. Espera o Sim, pessoal um pouquinho comentar um pouco aí, ó. sim. Tem mais alguém que teve sinais? Antes de nós encerrarmos, comenta aqui. Deus abençoe, missionária Noemi. Deus abençoe, pastora Diomar. Eita glória.
Irmã Salete, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Emerson, Deus abençoe pelo poderoso nome de Jesus. A pastora Diomar falou: estou com eletricidade tomada no poder. Glória a Eita, Deus. Maravilha de Deus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor confirmou, através dessa live, a ministração, né, do pastor Francisco. E os sinais seguirão os que creem. Aleluia. glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Neuza. Deus abençoe pelo poderoso nome de Jesus. Viu, Irmão, Francisco? Viu, pastor Davi? sim, Ela falou sim. que tá com eletricidade e ainda tá tomada no poder. Glória a Tá falando em Deus. língua, tá cheio do poder. Amém, é. Deus é Glória a fiel, Deus é Deus. poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Jovino, as considerações finais. Pastor Francisco também. Eu, eu quero agradecer a Deus, né? Porque Deus ele Sim. continua fiel para todos aqueles que crêem. E por esse momento maravilhoso de nós estarmos aqui com o Amém. coração cheio de vontade de ver as pessoas curadas, as pessoas libertas, as pessoas sendo abençoadas, em nome de Jesus. E nós estamos aqui nesse intuito. A gente não veio Nossa, aqui mais um pedir comentário aí. dinheiro, não estamos aqui pedindo fama. O que nós queremos é ver as pessoas sendo transformadas e sendo abençoadas em nome de Jesus. Eu falo para você, ó, convida mais alguém que você conhece que precisa de uma direção de Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma porta aberta, que precisa de prosperidade, que precisa de ser transformado pelo Senhor, de aceitar Jesus, o parente, vizinho que esteja doente, manda essa live para eles na próxima quinta-feira, para o Senhor alcançar eles também com esse poder. Se você Amém. conhece algum irmão da sua igreja que está triste, desanimado, não quer congregar mais, manda eles vir aqui, que o Senhor vai renovar a vida deles, que o Senhor vai tocar neles e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu agradeço essa rica oportunidade. Um abraço para todos vocês. Tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Pastor Francisco, suas considerações finais. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Davi, ao pastor Jovino, por esta live, aos amados irmãos que têm nos honrado, né, com a sua companhia nas quintas-feiras, nessa live. Que Deus possa abençoar a todos os amados, queridos irmãos. Mas hoje eu queria perguntar ao pastor Javino, o pastor Jovino, o pastor Davi, se alguém quiser levar você ao seu ministério para ministrar uma palavra, para orar por curas, como é que faz, pastor Jovino e pastor Davi? É só vir. Aleluia. É só entrar em contato. Qual o contato, pastor Jovino? Passa o seu contato aí. Eu vou colocar aqui nos comentários o meu contato. Isso, porque os nossos irmãos, pastor Jovino e pastor Francisco, são da cidade de São Paulo, né? Então, se algum dos irmãos desejar convidar o pastor Jovino ou o pastor Francisco, né? Vai ser uma bênção. São homens de Deus, conheço eles, caminhamos juntos, estamos juntos nessa batalha espiritual. Amém. Né? Ou pode entrar em contato comigo também, né? Como a gente está se falando todos os dias, e eu vou estar passando essa agenda, então. Mas a minha intenção, pastor Jovino, pastor Francisco, é trazer vocês aqui. Nós vamos sim, vamos. O Senhor vai preparar, em nome de ainda esse ano. Ainda esse ano, em Amém. nome de Jesus. Mas se vocês quiserem levar, nós atendemos todo o Brasil, viu? E fora do Brasil também. É só chamar e estamos aí prontos para fazer o ID do nosso Senhor Jesus. Então agradeço aqui a todos os meus amados irmãos. Peço perdão aqui, eu creio que semana que vem eu já vou estar com outro tripé novo, porque isso aqui eu já tinha falado antes da live que ia dar trabalho e deu, mas o nome de Jesus foi honrado, foi glorificado pelos sinais que se seguem, pessoas que foram curadas, pó de ouro, pó de diamante, pó de prata, azeite nas mãos, choque. É muito bom ouvir isso dos amados irmãos.
Agradeço a Amém. todos em nome de Jesus, pastor Davi. Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Até quinta-feira que Shalom, vem. queridos. A paz, graça e paz em nome de Jesus.